E o que está dando o que falar neste sábado é a nota do editorial do Estado de São Paulo, o Estadão, que desceu o bambu no Alexandre de Moraes após condenar a Débora dos Santos a 14 anos de prisão. A que pichou a estátua perdeu Mané. O Bolsonaro compartilhou a nota e disse que é leitura obrigatória. Nós vamos acompanhar aqui e vamos acompanhar outras notas também, porque o que não está faltando neste final de semana é nota. Tem nota dos delegados revoltados com as declarações do ministro Ricardo Lewandowski, que disse: a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar. E também tem a nota da defesa da Débora dos Santos, pois é, criticando aí a condenação de 14 anos. E também tem nota, sabe de quem? Do PCO, Partido da Causa Operária, defendendo a anistia dos presos do 8 de janeiro. Fique comigo, todas as notas serão lidas por inteligência artificial, narrador de texto, tá bom? Para você entender tudo perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Vamos começar com os delegados, porque eles estão furiosos com o ministro Lewandowski. Veja só, a matéria saiu aqui. Delegados da PF manifestam repúdio à declaração de Lewandowski sobre a polícia. A Associação Nacional da categoria emitiu nota de indignação. Vamos conferir a nota. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifesta sua indignação às declarações proferidas pelo ministro Ricardo Lewandowski, divulgadas na imprensa, nas quais atribui à polícia responsabilidade por prisões supostamente mal realizadas, o que, segundo ele, obriga o judiciário a conceder liberdade aos investigados. A liberdade pode ser concedida ao preso em flagrante em duas situações distintas, no curso da audiência de custódia. Quando a prisão é ilegal, o juiz a relaxa. Quando a prisão é legal, mas a manutenção do cárcere é desnecessária, a autoridade judiciária concede liberdade provisória, com ou sem fiança. Só é possível falar em prisão mal realizada quando se detecta alguma ilegalidade, e certamente essa não é a realidade diuturna das audiências de custódia realizadas no Brasil. É preciso esclarecer à sociedade que, na maioria esmagadora dos casos, a prisão é considerada legal, e o juiz que preside o ato concede a liberdade provisória, com ou sem fiança, atendendo a um pedido feito pela defesa ou pelo Ministério Público, por entender que não há necessidade concreta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. É importante anotar que a concessão da liberdade ao preso em flagrante na audiência de custódia não encerra prematuramente as investigações, que prosseguem sob a presidência de delegados de polícia para a completa elucidação da infração penal investigada. A qualidade da prova produzida pelas polícias judiciárias não pode ser medida pelo número de liberdades provisórias concedidas em audiências de custódia. A métrica da eficiência da investigação criminal é a coleta de prova da materialidade do crime apurado, e indícios suficientes de autoria, com irrestrita observância da Constituição Federal, da legislação, sempre com inegociável respeito aos direitos fundamentais de todos os envolvidos. A título de exemplo, essa é a essência do trabalho da Polícia Federal, que atua com extrema dedicação, profissionalismo e eficiência no enfrentamento à criminalidade. A associação destaca que a eficiência e a eficácia das ações policiais estão profundamente ligadas à excelência na atuação dos diferentes órgãos que compõem o sistema brasileiro de persecução penal, e que críticas públicas não respaldadas em evidências e dados concretos enfraquecem o esforço conjunto de enfrentamento à criminalidade. Para a ADPF, em verdade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, da qual a Polícia Federal faz parte, deveria estar atuando para a valorização da polícia judiciária e dos delegados de polícia, diminuindo o grande abismo existente, tanto financeiro quanto de condições de trabalho, com relação a outras carreiras jurídicas do sistema de persecução penal, sem descurar do importante papel integrador que deve ser exercido pelo referido Ministério, com o objetivo de centrar esforços no que realmente importa: aumentar a sensação de segurança e reduzir índices de criminalidade. Veja algumas reações de políticos nas redes sociais em resposta às declarações do ministro Ricardo Lewandowski. Senador Sérgio Moro, ex-juiz. Falou o ministro que foi campeão em soltar presos no STF. Falta sim mais firmeza por parte do judiciário. Não de todos os juízes. Além de firmeza do governo Lula, que defende desencarceramento em massa. O que chamam de pena justa. Governador de Minas, Romeu Zema. Não concordo com o ministro Lewandowski. A polícia prende, a justiça solta. Em vez de proteger pessoas de bem, concede regalias a criminosos. Minas tem uma das melhores polícias do país,
mas é revoltante ver reincidentes nas ruas por saidinhas e benefícios inaceitáveis. Enxugamos gelo. Pois é, meus amigos, agora vamos à nota da defesa da ré Débora Rodrigues, Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão. Veja só o advogado descendo o bambu no Alexandre de Moraes. A defesa de Débora Rodrigues dos Santos recebe com profunda consternação o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu o julgamento defendendo sua condenação, culminando na injusta pena de 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Tal decisão ignora os princípios fundamentais da proporcionalidade e da individualização da pena, tornando-se um marco vergonhoso na história do judiciário brasileiro. Condenar Débora, por associação armada apenas por ter passado batom em uma estátua, não é apenas um erro jurídico, mas sim pura perversidade. Em nenhum momento ficou demonstrado que Débora tenha praticado atos violentos, participado de uma organização criminosa, ou cometido qualquer conduta que pudesse justificar uma pena tão severa. Débora é mãe, trabalhadora, e nunca teve qualquer envolvimento com crimes. Seu julgamento foi marcado por uma clara ausência de individualização da conduta, ignorando o princípio fundamental de que a pena deve ser aplicada conforme a real participação do réu nos fatos. O que se vê aqui é um julgamento político, e não jurídico, onde uma cidadã brasileira está sendo usada como bode expiatório de um processo que se afastou completamente dos limites do Estado democrático de direito. Além disso, mesmo diante da condenação que se revela absolutamente injusta, a ré já preenche os requisitos legais para a progressão de regime e deveria ser imediatamente colocada em liberdade. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei 13.769, estabelece que, para mulheres que sejam mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime incluem o cumprimento de 1/8 da pena. No caso de Débora, considerando a pena aplicada, o cumprimento de 1/8 da pena equivale a 21 meses. Débora já está presa há mais de 2 anos, ou seja, preenche plenamente os requisitos para a progressão de regime, tornando sua manutenção no cárcere ilegal e abusiva. A defesa de Débora Rodrigues dos Santos recebe com profunda consternação o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu o julgamento defendendo sua condenação, culminando na injusta pena de 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Tal decisão ignora os princípios fundamentais da proporcionalidade e da individualização da pena, tornando-se um marco vergonhoso na história do judiciário brasileiro. Condenar Débora, por associação armada apenas por ter passado batom em uma estátua, não é apenas um erro jurídico, mas sim pura perversidade. Em nenhum momento ficou demonstrado que Débora tenha praticado atos violentos, participado de uma organização criminosa, ou cometido qualquer conduta que pudesse justificar uma pena tão severa. Tá então a defesa da Débora. Agora vamos para a nota que saiu hoje, que é do Estadão. Isso não é justiça. E olha que Estadão é de esquerda, hein? Ele até fala na nota aí em atos golpistas. E o Bolsonaro, como eu já disse, compartilhou e colocou lá: leitura obrigatória, uma maldade sem precedentes na história da humanidade. Acompanhe. Na tarde de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. A cabeleireira de Paulínia, cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue. Tampouco aplicou um grave golpe na praça, ou desviou milhões de reais em recursos públicos, como tantos que caminham livremente pelas ruas país afora. Armada com batom, a ré pichou na estátua da Justiça em frente à sede da corte durante os atos golpistas no 8 de janeiro, os dizeres: perdeu mané. Uma referência à infeliz frase dita pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a um bolsonarista que o admoestou em Nova York, em novembro de 2022. No mundo da justiça e da sensatez, foi este, e apenas este, o seu crime. Já para a Procuradoria-Geral da República e para o ministro Alexandre de Moraes, Débora dos Santos praticou 5 delitos gravíssimos: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio público tombado. Nada menos. Como exatamente ela praticou cada um deles tendo se comportado como se comportou naquele dia fatídico, parece não ter importância. Presa preventivamente por ordem de Moraes, desde 17 de março de 2023, a ré agora está prestes a receber uma pena,
caso a decisão do relator seja confirmada por seus pares. Que ultrapassem muito as penas a que foram condenados criminosos muito mais perigosos do que ela, para a sociedade. Por si só, isso abala ainda mais a já desgastada imagem do STF aos olhos de muitos brasileiros de boa-fé que acompanham a forma como o STF tem conduzido os julgamentos dos atos golpistas. Não resta a menor dúvida de que, por ter praticado atos tipificados como crimes pela legislação penal em vigor no país, Débora dos Santos deveria mesmo receber uma sanção judicial após o transcurso do devido processo legal, que, a rigor, deveria ter começado no foro indicado, qual seja a primeira instância e não a última. O que impede que a uma cidadã sem prerrogativa de foro seja plenamente assegurado o direito ao duplo grau de jurisdição. Mas a qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa-fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta ré pelo ministro Alexandre de Moraes, não passa nem sequer por razoável, que dirá por justa. Lamentavelmente, e não apenas para o STF, mas para todo o país, senso de justiça é o que faltou ao senhor Moraes no julgamento desse caso. Não há virtude maior para um juiz do que o senso de justiça. No julgamento de um caso concreto, o magistrado não se limita ou não deveria se limitar à aplicação mecânica da lei. Julgar implica um exame profundo das circunstâncias e das consequências da decisão a ser tomada, a culminação de uma exegese equilibrada que não por acaso tem uma balança como símbolo. Ao se debruçar sobre as provas trazidas aos autos e ouvir os argumentos da acusação e da defesa, um juiz há de ter a habilidade de enxergar além da letra da lei. Chega a ser constrangedor para este jornal ter de colocar essas palavras no papel diante de um caso sendo julgado por nada menos do que a mais alta instância judicial do país. Malgrado não ser, como já foi dito, a sede adequada para o julgamento de Débora dos Santos e tantos outros cidadãos envolvidos no 8 de janeiro que não tem foro especial por prerrogativa de função, ainda há tempo para que o colegiado do STF corrija a flagrante injustiça do ministro Alexandre de Moraes. Deveria ser ocioso dizer que a aplicação da lei deve ser feita com equilíbrio, razoabilidade e sensatez. Nada disso há no voto condenatório do senhor Moraes. No caso concreto de Débora dos Santos, o STF deve refletir profundamente sobre a real gravidade de sua conduta, da qual a ré já se desculpou por escrito tanto à Corte como à nação. Há um tempo, o Supremo não só preservará a função social da pena, como evitará uma sobrecarga punitiva que mais parece um recado simbólico do que, de fato, um ato de justiça. A que ponto nós chegamos, hein? Agora, para encerrar, a nota do PCO, Partido da Causa Operária, que é a favor da anistia dos presos do 8 de janeiro. Ele faz ali uma comparação com o regime militar, 1979. É o PCO, é de esquerda. Mas acompanhe só a nota para a gente encerrar. A anistia não é uma questão de simpatia política ou alinhamento ideológico, mas de reparação às ilegalidades cometidas pelo Estado. Houve abusos, prisões arbitrárias e violações de direitos fundamentais contra os manifestantes de 8 de janeiro de 2023. Diante disso, o único debate possível é se essas condenações devem ou não ser anuladas com base nas transgressões do poder público. Qualquer posição contrária escâncara um apego autoritário à punição arbitrária, incompatível com o verdadeiro regime democrático. Em 1979, a anistia foi uma resposta às atrocidades de um regime de exceção que torturava e matava. Hoje os presos que podem ser beneficiados não são torturadores ou algozes de um sistema opressor, mas cidadãos comuns, em grande parte detidos por convicção dos acusadores, em processos totalmente fraudulentos, acusados de atos que o próprio Estado inflou para justificar uma repressão desproporcional. Quando o Estado prende alguém sem oferecer um processo transparente, com advogados cerceados e julgamentos apressados, ele réplica os métodos que eram característicos das ditaduras fascistas. Como então opor-se à anistia em nome da democracia, se a própria repressão aos presos de hoje ecoa as ilegalidades do passado? A defesa dos direitos democráticos não deve jamais escolher lados. Ela exige que as ilegalidades sejam reparadas, independentemente de quem as sofreu.